sabe quando que você deve utilizar a máscara como equipamento de proteção individual quando você realiza alguma atividade no posto revendedor de combustíveis? O Ministério do Trabalho e Emprego, depois que ele publicou o anexo 2 da norma regulamentadora número 9, ele determina que todo profissional que trabalhe direta ou indiretamente com a gasolina, ele deve estar equipado com equipamentos de proteção individual. Mas tem um equipamento que ele chega a ser o vilão no posto revendedor de combustíveis: a máscara. A gente tem uma máscara que vai servir para proteção do trabalhador. He told me you killed him. No. I am your father. No. It's not true. That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. A gasolina que nós abastecemos os veículos, em sua composição, 1% é benzeno. E o benzeno, quando inalado, ele é prejudicial à saúde. É por isso que o Ministério do Trabalho e Emprego, ele determinou a utilização de máscaras em atividades críticas. Mas você tem que saber qual é a máscara que tem que utilizar. Será que eu posso utilizar essa máscara aqui? Vamos pensar o seguinte: eu vou realizar o recebimento de combustíveis. Então eu tenho que estar equipada com os equipamentos de proteção individual. Então eu vou me equipar com a máscara. Só que, além da máscara, corre o risco de ter um problema na minha visão. Então eu vou colocar o meu óculos. Digamos que eu coloque esse óculos aqui. E aí eu vou começar a trabalhar. Vou subir no caminhão-tanque. Consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou respirando. E aí o meu óculos vai fazendo o quê? Embaçando. Se ele embaça, eu vou ter um problema, ok? Este foi o motivo que o Ministério do Trabalho e Emprego, em 6 de julho de 2017, determinou que não pode ser utilizado essa máscara aqui. Através da portaria 871, ele determinou que a máscara que nós utilizemos seja uma máscara de face única. Dá uma olhada. Essa é a máscara que eu vou utilizar para realizar algumas atividades consideradas críticas. Por exemplo, vou fazer a conferência de combustível, coleta no caminhão-tanque, recebimento de combustíveis. Vou fazer a manutenção, aferição em bombas. Vou fazer a limpeza de canaletes, a manutenção e a limpeza da sal e a análise de combustíveis. Agora imagine realizar o abastecimento utilizando essa máscara. Eu ia morrer, né? Pois é. Existem 3 atividades que são críticas: o abastecimento veicular, o abastecimento em recipiente fracionado e o estacionamento de caminhão-tanque e a conexão do aterramento. Nestes casos, você não precisa utilizar uma máscara de face única e que ela tem um filtro. Esse filtro ele tem que ser específico para vapores orgânicos. Então, quando você receber a sua máscara, o que você tem que olhar? Qual é a marcação que vem aqui? Neste caso, é VOGA, vapores orgânicos e gases ácidos. Além disso, também vai vir marcado a data de fabricação e o tempo que tem a validade. Por exemplo, 3 anos. Mas você tem que ficar atento, porque aqui possui um filtro. E esse filtro ele é de carvão ativado. Muitas vezes, além de ser de carvão ativado, ele vai ter um tratamento químico que vai capturar um elemento específico. No caso, o tratamento ele vai capturar os vapores orgânicos. Então, nesse caso, é como se fosse o filtro da sua casa. Você vai utilizando o filtro e chega um determinado momento que ele para o quê? De filtrar. Ele fica saturado. Dentro do filtro ele tem tipo um chocalhinho, olha só. Esse chocalhinho está dizendo que ele não está o quê? Saturado. Então, se ocorrer a saturação, ele vai parar de chacoalhar. Esse é o motivo que você, todas as vezes que você for guardar o seu equipamento, você deve guardar num local que ele não faça a absorção o quê? De vapores. Então, eu sempre coloco dentro de o quê? De um plástico, olha só. Tcharam! Esse plástico aqui, ele serve para vedar. Então, ele vai fazer a vedação.
você pode utilizar um saco plástico. E aí, consequentemente, quando você não estiver utilizando a sua máscara, o seu filtro não vai estar entrando em contato com vapores que vão estar sendo absorvidos por ele. Já que o atmosférico, 20% da sua composição é água. Então, ele também pode estar sendo saturado o quê? Pela água. Esse é o motivo também que você não vai guardar o filtro numa sala onde tem vapores, onde tem uma grande quantidade de umidade, se ela estiver sem o saquinho, tudo bem? Eu tenho que sempre higienizar o equipamento, por quê? Porque ele está entrando em contato com as minhas vias respiratórias. Se eu for meio porquinha, o que vai acontecer? Essas bactérias vão permanecer aqui. Então eu sempre recomendo que a gente faça a limpeza do equipamento com o pano com água e sabão e depois eu passe o quê? Um álcool. Assim eu vou estar matando todas as bactérias. Recebeu o seu equipamento? Então verifique o CA. Sempre que você utilizar o equipamento e que você terminar a utilização, você deve guardar o seu equipamento, mas não deve colocar junto com as suas roupas que você vai retornar para casa. Você deve colocar num armário separado. Esse armário deve ser um armário para que você guarde seus equipamentos quando não utilizados. Para que você tenha uma durabilidade melhor do filtro, coloque ele dentro de um saco, onde você consiga fechá-lo e todas as vezes que você for utilizar, você retire naquele momento para não ocorrer a saturação do filtro. Tem alguma dúvida sobre equipamento de proteção individual? Como cumprir o anexo 2 da norma regulamentadora número 9? Comenta aí, compartilha esse vídeo.